Boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Abram comigo a sua Bíblia no Salmo 58 essa noite. Daremos início ao culto dessa noite com a leitura do Salmo 58. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus, e obrigado pela grande oportunidade que o Senhor nos concede essa noite de nos reunir no teu nome, ainda que distantes, ó Deus, geograficamente, mas unidos, ó Deus, em espírito, no teu nome, Senhor. Nós nos unimos para levantarmos as nossas vozes e te adorar, para derramar os nossos corações diante do trono da tua graça e para receber do Senhor, Deus, a porção da tua palavra, do pão, ó Deus, que nos alimenta, desse maná vivo, Senhor, que, como diz a tua palavra, é mais afiado do que espada de dois gumes e penetra, Senhor, no mais profundo do nosso ser e discerne as intenções do nosso coração. Que a tua palavra venha, Senhor, nos purificar, nos lavar, nos nutrir, Senhor, nos fortalecer essa noite. Nós te amamos, Jesus. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós pedimos em fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Cresce um sonho, nasce um novo sol. Ao calor da graça e a sombra do seu perdão, o silêncio é coberto de notas, a música é minha oração. Tenho asas pra voar, longe desses muros altos, do pecado, do engano e do desamor. Tem uma rocha que me abriga quando vem a tempestade, uma promessa que me firma contra toda essa maldade. Uma nova canção
na sombra do seu perdão. O silêncio é coberto de notas, a música é minha oração. Ganho asas pra voar longe desses muros altos do pecado, do engano e do desamor. Tem uma rocha que me abriga quando vem a tempestade, uma promessa que me firma contra toda essa maldade. E uma nova canção que você pôs em minha boca.
você, Rei da glória. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tem a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Senhor, como é bom nós termos a Ti, Senhor. Porque se nós temos a Ti, Deus, nós temos tudo, Senhor. Tua mão, como foi cantado, sustenta os céus
e sustenta, Deus, o nosso viver. Nós te agradecemos grandemente, Senhor, por essa tua graça, por a tua misericórdia, pelo teu amor transbordante em nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, o seu povo agora com a tua palavra maravilhosa. Que o Senhor abençoe a vida do Celso, Deus, e as nossas vidas nesse momento. Que nós estejamos completamente, Senhor, absortos, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada lar nesse momento. Antes de iniciarmos o estudo da palavra essa noite, eu gostaria de compartilhar alguns anúncios com vocês. Lembrá-los de continuar em oração por esse tempo de isolamento social. Nós estamos orando para voltarmos aos nossos cultos gradualmente. Estamos orando para começar no começo de julho. Quero que vocês orem conosco por isso. E lembrá-los que terça-feira às 8 horas temos o nosso tempo de oração online através do aplicativo Zoom. Você pode encontrar o link tanto no grupo do WhatsApp da igreja, como também no grupo do Facebook. Na quarta-feira, às 8 horas, temos o Clube de Leitura das Mulheres. E na quinta-feira, às 7h30, o nosso culto doméstico, que cada lar relembra a palavra que o Senhor compartilhou conosco hoje, no domingo. Lembro vocês que as contribuições continuam sendo feitas apenas por transações bancárias. O nosso banco é o Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7, e que as cestas básicas continuam, nós continuamos assistindo algumas famílias do Corpo e da Igrejinha no México 70. Quero lembrá-los também que os cultos do Ministério Infantil estão sendo gravados, você pode ouvi-los e compartilhar com as suas crianças, tá legal? Muito bem. Nós vamos iniciar, ou continuar, melhor falando, o estudo do Evangelho de Lucas essa noite. Jesus, o homem perfeito. O nosso versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada, nós vimos Jesus libertar uma mulher que há 18 anos estava enferma, por causa de um demônio, um espírito maligno a oprimia e a fazia ficar corcunda, e ela não conseguia se ficar ereta, se endireitar, e aquela opressão já durava há tanto tempo. Jesus, ele cura aquela mulher, ele liberta aquela mulher num dia de sábado, numa sinagoga, e ele repreende a hipocrisia do dirigente da sinagoga, que não queria que Jesus libertasse aquela mulher no dia de sábado. E hoje, essa noite, continuando o capítulo 13, nós veremos na passagem dessa noite Jesus contar duas parábolas referentes ao reino de Deus. E ele vai falar sobre o reino de Deus nessas duas parábolas, e ele vai falar para nós a respeito do crescimento do reino de Deus e também denunciar a corrupção presente na igreja durante esse crescimento. Então, é uma palavra um pouco densa, apesar de curta, ela é bastante densa. Lucas 13, de 18 a 21. A mensagem do estudo dessa noite é o reino de Deus e a oposição espiritual. O reino de Deus e a oposição espiritual. Eu vou ler para vocês Lucas 13, de 18 a 21, e nós vamos orar mais uma vez. Lucas 13, de 18 a 21, diz assim: Então Jesus perguntou:
Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez, ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vamos orar novamente. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra essa noite, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e nos guie, Senhor, ao longo desse estudo, revelando no nosso coração a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos permitindo entender com profundidade a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Clamo, ó Deus, pelo poder do alto sobre nós, ó Pai, para que a gente possa viver no centro da Tua vontade, Senhor, e não perifericamente, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor faça além do que nós podemos pedir ou pensar essa noite, Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo guie-nos com liberdade essa noite. Eu oro em fé e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem. A expectativa geral, na época que Jesus andava na terra, pelos israelitas, pelo povo de Israel, era de que Deus enviasse o seu Messias, aquele que seria o ungido prometido no Antigo Testamento, para libertar Israel da opressão romana, do domínio romano, do Império Romano. Então Jesus estava ali, o Messias prometido por Deus estava entre eles. Jesus, ele veio, mas ele veio para conquistar o coração do homem, primeiramente. Ele veio para uma missão, e essa missão era a cruz, era morrer pelos pecados da humanidade. E as pessoas não compreendiam que ali, diante delas, estava o Messias de Deus, o Salvador do mundo. Porque os seus olhos e os seus corações estavam procurando alguém diferente, alguém que pudesse garantir um sucesso físico, alguma coisa terrena para eles, e não espiritual. E a gente sabe que as promessas de Deus, elas incluíam um conjunto, um pacote espiritual e físico, ou seja, o reino de Deus, ele vai se estabelecer um dia fisicamente por completo nessa terra. Jesus governará essa terra. E isso vai acontecer. Porém, as pessoas olhavam para Jesus e eles não compreendiam a época, o tempo certo de todas as coisas. E por essa razão eles perdiam o principal, que era a parte espiritual. E não reconheciam por muitas vezes que ali estava o Salvador do mundo, o Salvador do homem pecador. Pois bem, por essa razão, Jesus ele dá essas duas parábolas. Essas duas parábolas nos ajudam a entender um pouco mais esse progresso do reino de Deus, que é lento, que é gradual na terra hoje, que é muitas vezes imperceptível, mas é real. E que está acontecendo e que um dia vai se concretizar, vai chegar no momento de ser totalmente estabelecido sobre a terra. E Jesus ele fala através dessas duas parábolas, ele enfatiza que o reino de Deus, ele é como um grão de mostarda que tão pequenininho, quase imperceptível, quase impossível de se enxergar, se você já viu um grão de mostarda, tão minúsculo que é, mas que cresce e que, segundo o exemplo de Jesus, se torna uma grande hortaliça, uma grande árvore, de forma que as aves do céu vão fazer ninhos nessa árvore tão grande. Algo realmente
tremendo, porque se você sabe um pouquinho sobre botânica, a semente da mostarda ela não cresce numa árvore, ela dá no máximo um arbusto. Mas Jesus está mostrando algo sobrenatural aqui. E a outra parábola do fermento, Jesus ele fala a mesma coisa, ele repete a mesma ideia desse crescimento do reino de Deus, como a massa de um pão, que através da presença do fermento, ele dobra de tamanho, ele se expande, também lembrando que o reino de Deus ele vai crescer, ele vai se expandir e assumir uma proporção grandiosa. Claro, a gente lembra e a gente sabe disso, que vai alcançar, o reino de Deus vai ser estabelecido na terra como um todo. Mas Jesus ele quer mostrar para nós 2 pontos aqui. Ele quer mostrar para nós tanto o fato, a verdade de que o reino de Deus ele está crescendo e vai ser concretizado plenamente na terra, mas ele também vai mostrar que existe certas anomalias nesse processo, mas que estão sob o controle de Deus, o Pai, e que vai cooperar para que no final dê tudo certo. E é isso que eu quero, peço a ajuda de Deus para fazê-lo entender essa noite. Essas 2 parábolas, elas vão falar, elas foram ditas para aquela congregação, naquela sinagoga, antes de Jesus sair com os seus 12 discípulos a caminho de Jerusalém, onde ele iria pagar o preço dos nossos pecados. Seus discípulos sabiam muito bem dos elementos usados, ou os símbolos usados por Jesus nessas parábolas, para descrever o que ele estava falando. Eles já haviam ouvido essas parábolas antes, eles sabiam o que significava esses pássaros, eles sabiam o que significava esse fermento. Então, ao usar essas parábolas, Jesus, de um lado, ele estava falando, líderes religiosos judeus, vocês podem manter as suas tradições como vocês quiserem, elas são mortas, elas podem se opor à verdade, mas nada impedirá o reino vivo de Deus de ser estabelecido sobre a terra. As suas tradições não impedirão o reino de Deus de se manifestar nesse mundo. Isso, de um lado, Jesus estava deixando muito claro. Satanás será derrotado, a Bíblia nos conta isso, não há dúvidas de que isso vai acontecer. Toda rebelião e toda oposição contra o reino de Deus terá o seu fim definitivo. Definitivamente. O reino de Deus terá esse dia. E como nós ansiamos por esse dia, não é? Quando não haverá mais oposição ao reino de Deus. Muito bem, isso vai acontecer. É promessa de Deus. Está na Bíblia. Contudo, nós temos que ter em mente algumas considerações, e eu quero citar 2 delas em especial nesse texto, as quais vão mostrar para nós que nesse processo, até a consumação ou o estabelecimento completo do reino de Deus sobre a terra, Deus ele vai permitir uma oposição maligna. Ele vai permitir que Satanás ele guerreie contra a sua igreja, ele se opõe ao seu reino. E Deus está no controle disso, e Ele está usando essa oposição maligna. Está usando de várias formas, inclusive para purificar o nosso coração, para que o nosso coração esteja alinhado com a verdade, não possa estar perseverando no meio das batalhas, dessa guerra espiritual, em fé. A nossa fé está sendo fortalecida, nossa fé está sendo refinada, e não há nada mais precioso para o nosso Deus do que a nossa fé. Deus está nos preparando para o céu, Deus está nos preparando para esse reinado absoluto de Deus, de Cristo sobre a terra. E Ele está usando a oposição maligna. É interessante que Satanás, por muito tempo, ele se opôs à obra de Deus, de uma forma cara a cara. Mas é interessante que através da igreja, Satanás ele encontrou um modo, uma vulnerabilidade para entrar e tentar destruir ou impedir a obra de Deus de dentro. E Jesus está nos falando isso nessas parábolas, nessas 2 parábolas. E é por isso que eu acredito que essas parábolas elas são tão poderosas, né? Uma parábola ela expressa uma verdade espiritual
de um modo que aqueles que não creem não entendem, mas aqueles que creem, eles sabem do que está sendo falado. E Jesus não está falando para nós um código ou alguma coisa que Ele não queira que a gente saiba. Pelo contrário, Ele está nos alertando. O reino de Deus vai crescer, mas existe uma oposição maligna e isso tudo bem quanto a isso. Porque no final, nada disso vai impedir a vontade de Deus de permanecer, de prevalecer no final. O reino de Deus vai ser estabelecido e toda oposição será extirpada. Então, a primeira consideração é em relação ao fermento que eu quero fazer. A gente sabe que Jesus não está se contradizendo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam do fermento como uma figura do mal, e Jesus ele está usando o fermento nessa ilustração, né, conscientemente, para dizer a presença desse mal no meio ou misturado na igreja dele. E a segunda consideração é que se você observar, Lucas ele fala só 2 parábolas, mas se você olhar na sua Bíblia, pode ser mais tarde, no capítulo 13 de Mateus, você vai ver Jesus contando várias parábolas em relação ao reino de Deus. E nessas parábolas, a impressão que ele dá é de que, aparentemente, o reino de Deus está sofrendo uma derrota, porque você vai olhar lá naquelas parábolas de Mateus, capítulo 13, tá? Você vai ver que as sementes que o semeador semearam, muitas delas não deram fruto, muitas foram comidas até pelas aves do céu, que representam o diabo. Você vai ver que quando houve aquela plantação do trigo, linda, perfeita, o diabo foi lá e jogou o joio no meio do trigo para que crescesse junto. Você vai ver que naquela rede de pesca maravilhosa, vinha tanto peixes bons como peixes maus, ruins. E tudo isso está dentro do plano perfeito de Deus. Nada disso está fora do plano de Deus. Então, tudo isso é interessante para nós considerarmos aqui nessas parábolas. O reino de Deus ele vai crescer e não há dúvida, ninguém poderá impedi-lo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer esses traços, essas figuras, essa oposição maligna no meio ou contra a obra de Deus. Lucas, capítulo 13, versículo 18. Vamos lá. Diz aqui, então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? Jesus ele faz essa pergunta, como eu posso comparar o reino de Deus? A que eu posso comparar o reino de Deus? E ele vai comparar com 2 coisas, ele vai nos dar 2 ilustrações conforme nós lemos no início da palavra. Mas antes da gente entrar nessas 2 ilustrações ainda, eu quero lembrá-los o que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Algumas considerações importantes que a Bíblia nos dá sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o reino onde Jesus é o rei. O reino de Deus é real e Jesus é o rei desse reino. Ele existe, ele é real. Jesus é o rei desse reino. Ele governa. O reino de Deus e o reino dos céus são sinônimos na Bíblia, eles significam a mesma coisa. Então, sempre que você lê na Bíblia o reino de Deus, o reino dos céus, se refere à mesma coisa. O reino de Deus foi o tema central da pregação de Jesus na terra. Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado entre vocês, Jesus disse. Jesus é o Messias que trouxe o reino de Deus à terra. Ele é esse ungido de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido, aquele que foi escolhido por Deus para trazer o reino de Deus à terra. É Deus encarnado, é Deus se tornando homem para trazer o seu reino até nós. A entrada no reino de Deus significa ser redimido por Cristo e habitado pelo Espírito Santo. Então, como você pode entrar no reino de Deus? Ninguém é merecedor de entrar nesse reino. A única forma de entrarmos nesse reino não é por méritos próprios, mas é através da fé em Cristo Jesus. Através da sua obra de redenção na cruz, Jesus ele nos permite entrar nesse reino.
E nós podemos entrar no reino de Deus pela fé em Cristo, crendo que Ele realmente pagou pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, provando que é Deus. E a partir desse momento, o Espírito Santo faz morada dentro de nós. E isso significa que nós, se você crê, você tem o Espírito Santo habitando em você, e essa é a garantia de que você agora é filho de Deus e que você agora faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. No capítulo 17 de Lucas, Jesus diz, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, ele não tem uma aparência exterior. Isso é muito importante para a gente até entender essas parábolas que Jesus está nos trazendo hoje. Então, não adianta você procurar o reino de Deus através da aparência. O reino de Deus não tem uma aparência exterior. Contudo, ele está entre nós. O reino de Deus se desenvolve de forma misteriosa durante a era do Evangelho. Então, durante essa época em que nós estamos falando das boas novas da salvação de Deus em Cristo Jesus, que nós estamos anunciando a entrada nesse reino, que é através da fé em Jesus Cristo, na sua obra da cruz, o reino de Deus está crescendo. À medida que cada novo pecador se arrepende, o reino de Deus está se expandindo, mas é uma forma misteriosa, como nós vemos nessas parábolas, e como eu falei para vocês das parábolas de Mateus 13. É um mistério como Deus permite essa oposição maligna no meio do seu povo. Para nós cristãos, o reino de Deus é uma realidade futura. Nós cremos que um dia Jesus Cristo vai reinar na terra, a partir de Jerusalém, a terra santa, mas também para nós que cremos, é uma realidade hoje. Nós já fazemos parte do reino de Deus hoje, através da fé. Então, através do testemunho da igreja, nós tornamos o reino de Deus visível às pessoas à nossa volta. Nós, que entramos no reino de Deus pela fé, nós tornamos esse reino que não tem uma forma exterior visível, nós tornamos esse reino visível para as pessoas à nossa volta, através do nosso relacionamento com Jesus Cristo, através da nossa obediência ao Senhor, da nossa caminhada com Ele. Desde o início da humanidade, o reino de Deus tem oposição do diabo e de todos os que não aceitam ou querem entrar no reino de Deus. O reino de Deus tem oposição, mas esse reino é eterno e um dia essa oposição chegará ao fim. O reino de Deus ele vai continuar em progresso até alcançar sua manifestação final e plena quando Cristo voltar em glória, na sua segunda vinda à terra. Nesse dia vai se cumprir a oração de Jesus, que diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós que fazemos parte desse reino, ansiamos por esse momento. Toda oposição ao perfeito, sábio e santo conselho de Deus vai então desaparecer. Jesus, o Rei, triunfará sem oposição para sempre. Isso é a Bíblia que nos fala. Então, fazendo essas considerações sobre o reino de Deus, vamos voltar à pergunta inicial de Jesus. Com o que se parece o reino de Deus? Como ele pode comparar? Aqui ele pode comparar o reino de Deus. E ele vai fazer essa primeira comparação, Lucas 13, 19. É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Muito bem. A forma mais tradicional de se interpretar essa parábola, eu acredito que é a mais familiar e a mais óbvia. Jesus está falando de um crescimento do seu reino. A semente, o grão de mostarda, ele cresce. Ele cresce e se torna uma árvore grande. Tão grande que as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Então, obviamente, essa é a compreensão mais clara dessa parábola. O reino de Deus ele vai crescer. Ele começou simples, humilde, com Jesus, trazendo o reino, pregando o reino, arrependam-se, é chegado entre vocês o reino de Deus. E a cada pecador que se arrepende, esse reino está crescendo. E ele continua a crescer. Ele continua a crescer hoje. Assim, à medida que cada pecador se arrepende, esse reino cresce. E o reino de Deus está crescendo. Contudo,
O termo usado por Jesus, e é isso que eu quero trazer, chamar a atenção de vocês essa noite, é que Jesus também está denunciando uma corrupção no meio da comunidade do reino, em outras palavras, no meio da igreja. Porque esse termo pássaros, eu fico feliz que não foi eu que inventei isso, tá bom? Os estudiosos, eles se dividem nisso. A Bíblia, ela faz referência a pássaros como ações malignas ou pagãs. Então, essa árvore que cresceu, ela acabou abrigando muita coisa ruim, muita coisa, como eu falei, essa oposição maligna acabou se misturando. E a gente vê isso com clareza quando nós olhamos para a história da humanidade e a gente vê que o imperador Constantino, no Império Romano, ele tornou o cristianismo uma religião oficial. Ele fez com que pagãos de todas as crenças e todas as religiões se chamassem cristãos, trazendo para o cristianismo todo tipo de paganismo, todo tipo de heresias. E isso, ao longo dos anos, fez com que esses ninhos, esses pássaros, essas coisas diabólicas fizessem parte do cristianismo como aquilo que pode ser visto no mundo hoje. Mas lembrem, o reino de Deus, ele não tem uma aparência externa. O reino de Deus, ele existe e está crescendo através do poder e da obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, se você tentar entender ou enxergar o reino de Deus através do que é apresentado como cristianismo, você vai ter uma impressão errada. Você vai ter uma informação completamente errada do reino de Deus. Mas Jesus está falando, o reino de Deus ele vai crescer, ninguém vai poder impedi-lo. E é interessante que quanto mais perseguição, mais a obra de Deus cresce, mais a igreja cresce, mais o reino de Deus se expande. É triste e lamentável que quando a gente vê algo desse tipo, né, quando se oficializa o cristianismo como religião, e as pessoas, sem nascer de novo, ou sem conhecerem Jesus, têm que se chamar cristã. Aparentemente parece que é legal não ter perseguição, mas a realidade é que triste quando não tem perseguição, porque a perseguição, de uma certa forma, nos faz nos aproximar mais de Deus. Ela mantém a nossa fé pura, ela mantém o nosso caminhar puro diante de Deus, santo diante de Deus. E quando não há perseguição, naturalmente, humanamente, nós relaxamos e nós começamos a dar espaço para coisas pagãs e a gente começa a relaxar na nossa caminhada com Cristo. Nós não levamos a palavra de Deus tão a sério, nem lemos a palavra de Deus, infelizmente. E isso é o que acontece quando falta essa perseguição, ou quando a nossa fé não é provada, né, como deve ser. Então, é interessante que, de um lado, nós temos essa grande árvore que é sobrenatural, né? Uma semente de mostarda, ela não vai crescer numa árvore frondosa e grandiosa, ela vai ser um arbusto pequeno, mas essa vai ser grande, porque é sobrenatural, é através do Espírito Santo de Deus. Há algumas passagens que eu separei para você no Antigo Testamento que mostram como Deus ele usa árvores para falar de reinos. Ezequiel 17, de 22 a 24, nós lemos o seguinte: assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor,
faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Então Deus, ele deixa claro, ele usa essa árvore como um exemplo de um reinado e que ele é quem faz com o poder do seu Espírito. E é algo não compreensível, que não dá para explicar humanamente. Em Daniel capítulo 4, versículos de 20 a 22, nós novamente vemos Deus atribuir a uma árvore um reinado. Quero ler com vocês, Daniel 4, de 20 a 22. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estende até os confins da terra. Aqui, essa árvore é o reinado de Nabucodonosor. Então, ótimo. De um lado, nós vemos a obra sobrenatural de Deus crescendo, mas veja o quanto essa oposição maligna ela é presente e pode ser observada no meio da obra de Deus. No capítulo 13 de Mateus, versículo 4, Jesus, ele falando da parábola do semeador, ele fala assim, o seguinte: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. E no versículo 19, ele fala que essas aves, elas são o próprio diabo, que rouba a palavra de Deus no coração duro. Então, ao mesmo tempo que a obra de Deus, o reino de Deus, ele cresce, de forma misteriosa Deus permite essa oposição no meio da sua obra, e aí estão esses pássaros, e aí está Satanás com essa liberdade limitada para se opor à obra de Deus, para impedir que pessoas creiam no evangelho da salvação. Muitos estudos detalhados entre a nação de Israel mostram como os pássaros eles simbolizavam demônios e até mesmo Satanás. Há uma passagem no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, que diz isso. Diz assim: e ele bradou com voz poderosa, Apocalipse 18, 2. Ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então, é isso, essa primeira parábola, esse grão de mostarda que cresce, fala da obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, sobrenaturalmente ela vai crescer. Contudo, Deus vai permitir que essa oposição maligna de dentro aconteça. E vão haver essas aves que vão fazer impuras, ou seja, doutrinas de homens, doutrinas de demônios e muitas outras coisas que não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus, vão tentar se misturar no meio da obra de Deus. E, contudo, Deus vai estar no controle de todas essas coisas. E o reino de Deus vai ser infetado com falso ensino, com heresias, com coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, a obra de Deus. E essa pequena semente, ou esse pequeno rebanho, né, que Deus salva, esse remanescente, Deus vai guardar até o fim. No meio de todo esse caos, no meio de toda essa bagunça que nós olhamos a televisão hoje, nós nos perguntamos como é que pode tanta gente usar o nome de Deus dessa maneira, usar a palavra de Deus e não tem nada a ver com Deus. Como que isso é possível? Mas Deus está no controle de todas essas coisas e Ele guarda o seu remanescente. A obra de Deus continua a crescer, o reino de Deus continua inabalável, a vontade de Deus continua perfeita e nada vai impedir a vontade de Deus de se realizar.
Campbell Morgan, um comentarista bíblico, ele disse que os pássaros hospedados nos galhos provavelmente se referem a elementos de corrupção que se refugiam à sombra do cristianismo. Infelizmente, nós temos isso hoje. Nem tudo que você ouve falar do nome de Deus é de Deus. Nem todos que você ouve falando que são homens de Deus realmente temem a Deus. Essa é uma realidade. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para discernir espiritualmente o que está por trás daquilo que nós ouvimos, se a palavra de Deus está sendo distorcida ou não. E a menos que a gente nasça de novo, nasça espiritualmente, nós não temos a condição de discernir essa ação maligna no meio do reino de Deus. Nós precisamos quebrantar o nosso coração e nascer de novo. Crer de fato que Jesus Cristo é vivo, que morreu para nos salvar e ter um relacionamento íntimo com Ele. Se nós vivemos o cristianismo apenas como uma religiosidade, nós seremos incapazes de discernir esse lado, essa oposição espiritual presente no reino de Deus hoje. No versículo 20, mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? Então, novamente, Jesus ele vai comparar o reino de Deus, ele vai dar uma outra ilustração, uma segunda parábola com a mesma ideia. Sempre que você vê Jesus repetindo a mesma ideia, a mesma palavra nas Escrituras, é porque Jesus quer enfatizar algo para nós. Ele quer que a gente realmente preste atenção no que ele está falando. Se você está lendo a Bíblia e você lê lá, se você lê, em verdade vos digo, pare e anota isso. Preste atenção no que Jesus está falando. Ele quer que você se concentre e preste atenção, porque Deus está falando algo muito importante para você. E aqui, novamente, Jesus ele enfatiza para nós, com uma outra ilustração, uma outra parábola, o mesmo ponto. O reino de Deus vai crescer, mas cuidado. Existem coisas que não são de Deus, que tentam se misturar à obra de Deus. E você precisa do Espírito Santo de Deus para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, vamos lá. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu quero só chamar a atenção de vocês para algo que me ocorreu enquanto eu estudava essa passagem. Quando a gente vê Jesus falando da grandeza do reino de Deus, é alguma coisa que, aos olhos humanos, isso enche os olhos e o coração do homem. Poxa vida, o reino de Deus ele vai crescer, ele vai se transformar em uma árvore frondosa. Nossa, que coisa gloriosa. Existe um aspecto glorioso que é muito humano, né? É muito humano querer essa glória, querer reconhecimento, querer fazer parte de uma coisa grande, não necessariamente para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. E isso é muito perigoso. E às vezes a gente quer que o nosso ministério ele seja um ministério grande, um ministério glorioso, um ministério de impacto. E nada errado de desejar isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acredito que essa parábola nos ajuda a parar um pouquinho e prestar atenção e discernir espiritualmente onde está o nosso coração. E para qual dos dois lados nós estamos olhando, se é na perspectiva humana ou na perspectiva celestial. Porque na perspectiva humana, nem tudo aquilo que reluz é ouro, nem tudo aquilo que é grande e parece impactante tem a aprovação de Deus necessariamente. Há muitas igrejas grandes aí, né? Há muitos templos que você sabe que existem aí, mas que não tem nada a ver com Deus. Contudo, Deus permite que isso aconteça. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu quero que você pare e preste muita atenção ao que o seu coração está correndo atrás. Que tipo de glória? Se é uma glória para você, se é uma glória humana, ou é a glória de Deus. Jesus ele nos ensina como andar, como viver para a glória de Deus. Ele viveu humildemente, ele sendo rei desse reino glorioso, eterno, que nunca terá fim. Ele andou sem plumas, ele andou sem estardalhaço, sem ser espalhafatoso. Ele se despiu da glória do ponto de vista humano. E isso é muito importante para nós. Se nós queremos de fato a glória da perspectiva de Deus,
Nós temos que estar abertos e dispostos a viver a vontade de Deus, ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente não consiga se comparar à glória dessas igrejas, ou desses pastores, ou desses ministérios que recebem aplausos porque buscam a glória entre os homens. Nós queremos a glória de Deus. E isso é muito importante para nós. Deus, ele pode usar todas as coisas para a glória dele. E eu acredito que Jesus Cristo, ele deixou o maior exemplo disso, amando a Deus e as pessoas. Se você simplesmente amar a Deus e as pessoas, não importa a aparência do seu ministério, não importa quantos likes você vai ganhar, não importa nada mais. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e as pessoas, o seu ministério ele já é impactante, o seu ministério ele já é de sucesso, porque ele tem a aprovação bíblica, a aprovação de sucesso aos olhos de Deus. Você não precisa da confirmação, da afirmação de homens para você considerar o seu ministério um ministério de sucesso. Eu oro que todos entendam isso, que todos sejam libertos para viver livremente a vontade de Deus. E você pode ter absoluta certeza que se você fizer isso, independente da aparência ou dos resultados, porque às vezes a gente quer resultado para hoje, né? A gente quer fazer o ministério e a gente quer que as pessoas se convertam, que as pessoas entendam tudo que a gente está falando, e infelizmente não é assim que acontece. Mas se você está fazendo com o coração alinhado com o de Deus, você está fazendo da maneira correta, você não tem que se preocupar com mais nada, porque Deus está vendo isso. E eu tenho certeza que no céu você vai ver o resultado do seu ministério. Você vai ver quão glorioso e quão impactante isso foi. Do ponto de vista humano, o ministério de Jesus ele não foi tão impactante. Um dos seus próprios discípulos o traiu. Ele deixou um bando de homens medrosos que se trancaram atrás de portas fechadas para não serem mortos. E em vários aspectos, do ponto de vista humano, parece que o ministério de Jesus não teve tanto impacto. Não foi tão glamuroso do ponto de vista humano. Mas você sabe que esse reino continua a crescer até hoje. Você sabe que esse reino chegou até nós. Você sabe que esse evangelho transformou a nossa vida. E continua a transformar. E vai continuar a transformar outras vidas até esse momento final da volta de Cristo. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção. O Espírito Santo de Deus ele está trabalhando, e se você está com o coração no lugar certo, o seu ministério ele está impactando mais do que você imagina. Ele está impactando mais vidas do que você é capaz de contar. E tudo bem de você não ver o resultado agora. Glória a Deus por isso, porque isso podia causar orgulho no teu coração, isso poderia desviar você do propósito de Deus. Então, glorifique a Deus se você é capaz de forma humilde, continuar a ser fiel a Deus e simplesmente obedecer. Jesus ele vai nos recompensar pela nossa obediência e não pela aparência do nosso ministério. Lembra de ministérios de tantos profetas e homens do passado que aos olhos dos homens pareciam que não deram certo, não haviam muitos convertidos, mas do ponto de vista de Deus foram bem-sucedidos, porque eles simplesmente permaneceram fiéis em fazer a vontade de Deus. Eu oro que essa palavra entre com uma flecha afiada no seu coração e encoraje você a simplesmente ser fiel naquilo que Deus mandou você fazer. Tudo que você tem que se preocupar não é com a aparência, não é com likes, não é com os resultados. Deixa os resultados para Jesus. Você só tem que se preocupar em ser fiel a Deus e continuar a fazer o que Deus está te mandando fazer. Em nome de Jesus. A obra, ela não é sua, a obra ela é de Cristo. Amém? Versículo 21. Agora o segundo exemplo, a segunda ilustração do reino de Deus que Jesus compara. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada.
Em algumas traduções falam que é como fermento que uma mulher misturou com uma quantidade de 3 medidas de farinha. E essa medida é uma medida, como diz essa versão, grande, é uma quantidade muito grande, mais ou menos 10 quilos. Daria para alimentar 100 pessoas. Daria para fazer massa de pão para alimentar 100 pessoas. Novamente, Jesus está dando um exemplo que mostra que algo sobrenatural. Nenhuma mulher ia fazer uma comida dessa né, de forma diária, sei lá, não era comum para uma mulher fazer uma quantidade de pão nessa medida. Jesus está chamando a nossa atenção para algo sobrenatural aqui, algo que é espiritual. Então, o reino de Deus é como esse fermento que essa mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Cresceu muito, muito. De um ponto de vista familiar, óbvio, Jesus está falando desse crescimento do reino de Deus, assim como na parábola anterior. Mas, do ponto de vista técnico, os discípulos sabiam que o fermento significava uma figura do pecado ou do mal. E não é por acaso que Jesus usa essa ilustração do fermento. Jesus está denunciando novamente a corrupção no meio da comunidade da fé, no meio da igreja. O reino de Deus vai crescer, porém, haverá elementos no meio da igreja hoje que não tem nada a ver com Deus. E isso é fato. Então, novamente, glória a Deus pelo reino de Deus crescer e ninguém poder impedir a obra do Espírito Santo. Porém, nós temos que tomar cuidado, novamente, porque nem tudo que é dito, que é falado no nome de Deus, vem de Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual. Existe uma ação demoníaca e diabólica, não apenas contra a igreja, mas até no meio daquilo que é dito como igreja hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que a igreja, ela tem a sua forma de influenciar o mundo, não é? E isso é bom, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que é apresentado no meio da igreja e não tem a ver com a Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 12, de 19 a 20, eu quero mostrar para você como o fermento é uma figura do mal. Diz aqui, Êxodo 12, de 19 a 20. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. E a gente sabe a ênfase do pão sem fermento é porque o fermento é uma figura do pecado, do mal. Então, novamente, né, de acordo com o contexto e com a descrição de certas palavras, né, que são bem significativas e simbolizam coisas muito claras no contexto bíblico, a gente nota a descrição de Jesus da corrupção na comunidade do reino, na igreja. Um outro estudioso bíblico chamado Barclay, ele escreveu o seguinte: haveria um certo choque em ouvir o reino de Deus comparado ao fermento. Então, é claro, louvado seja o Senhor, o reino de Deus ele vai crescer. Ninguém vai impedi-lo, ninguém pode impedi-lo, mas cuidado com aquilo que é dito que é de Deus e não é. Então, para nós finalizarmos, eu quero trazer uma conclusão e algumas perguntas, deixar algumas perguntas para vocês. Essas duas parábolas, elas se encaixam em ambas descrições. Elas podem ser consideradas uma ilustração humilde do começo do reinado de Cristo, o seu crescimento paulatino, imperceptível, tanto no indivíduo, né? Você já reparou que se você conhece Jesus, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, você não vai conseguir permanecer oculto, você não vai conseguir permanecer na sombra por muito tempo. A luz de Cristo, ela vai brilhar em você. Você não tem como conter
o poder do Espírito Santo dentro de você. Ele vai usar você, Ele vai dar dons para você. E Ele vai usar a sua vida sem limites, se você permitir, é claro. E ninguém vai poder conter você. Isso é o que acontece com todos. Então, a obra de Deus, ela cresce no individual e no coletivo, como corpo, como igreja. Aquela pessoa que conhece Jesus hoje, ela é impactada com o evangelho da graça de Deus, ela é transformada. E ela é transformada de forma que seu testemunho, ele afeta todos à sua volta. O corpo, ele vai ver aquele novo membro, renovado, fortalecido, cheio da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e vai se alegrar, e vai voltar, vai alinhar o coração, a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Aquilo vai trazer um avivamento, um renovo, um despertar espiritual tremendo para o corpo, para a igreja. Isso vai afetar o bairro, isso vai afetar o mundo. Então, é certo que a obra do Espírito Santo na vida do indivíduo, ela tem repercussão eterna, muito além do que a gente pode imaginar. E isso acontece, E como um todo, a gente sabe a influência que a igreja tem nas instituições, nas filosofias, nos governos. A gente sabe o quanto a igreja tem afetado, quanto Cristo, o Espírito Santo de Deus, tem afetado o mundo através da sua igreja. E vai ser assim até o momento do Senhor voltar. E eu quero ler Apocalipse 5:9, que fala que esse efeito do poder de Deus dentro da vida de um pecador convertido, ele alcança o mundo. Em Apocalipse 5:9, nós lemos que eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o Evangelho, ele vai alcançar pessoas de todo povo, raça, tribo e nação. Mas como Morgan também falou, a parábola da árvore ensina o crescimento do reino em grande poder e a parábola do fermento a sua corrupção. Novamente eu quero repetir a ideia. Paralela a esse crescimento da obra de Deus, do reino de Deus, do estabelecimento desse reino na terra, nós vamos ver essa oposição maligna e satânica presente. Não é à toa que nós temos tantos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, tantos lobos em pele de ovelha, falando de Deus sem conhecer a Deus. E a palavra de Deus fala acerca disso. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não importa o que você vê, você precisa estar com o coração alinhado com Deus, estar com a sua fé alinhada com a palavra de Deus. E a pergunta que eu deixo para todos nós, ela é individual. É como que a realidade do reino de Deus tem afetado a sua vida hoje, tanto espiritualmente como na prática. Espiritualmente, tem te feito o quê? Como que está o seu caminhar com Cristo hoje? E na prática, como que está o seu relacionamento em relação ao mundo à sua volta? No que a realidade do reino de Deus tem afetado? Você se encontra dentro desse reino ou em oposição a esse reino? Porque só existem essas duas realidades. Ou nós estamos no reino, ou nós estamos nos opondo a esse reino. Essa é a pergunta que eu deixo para todos vocês essa noite. E eu quero finalizar com João 3, de 1 a 3, que diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a pergunta final é: você nasceu de novo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você não pode contemplar esse crescimento espiritual do reino
se você não nascer de novo. Você não tem como discernir essa oposição maligna no meio do reino de Deus, daquilo que se chama igreja hoje, a menos que você nasça de novo. E nascer de novo é um nascimento que não é o natural, né? Todos nós nascemos de forma natural, mas a palavra de Deus está falando nascer espiritualmente, nascer do Espírito de Deus, ter essa convicção profunda de que você é pecador, você precisa do perdão de Deus, que é oferecido somente através de Jesus, da obra dele na cruz, e entregar teu coração para ele, falar: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mora dentro de mim, faz morada em mim e usa-me como tu queres. E eu te garanto que se você fizer isso, você vai testemunhar do crescimento do reino de Deus, porque você vai adentrar esse reino, você vai fazer parte desse reino. Cristo, a luz de Cristo, ele vai brilhar sobre você, e não da forma que o mundo brilha, né? Esse brilho enganoso, esse brilho que mais nos afasta de Deus do que nos aproxima de Deus, mas o brilho da obra de Deus, da verdade, do reino de Deus em você, vai trazer aquebrantamento, vai trazer humildade, vai trazer para você o reconhecimento de que você necessita de Deus, que você não pode fazer nada sem Deus, que você é limitado sem o poder de Deus sobre a tua vida, e você vai depender de Deus a cada dia, a cada respirar, e não vai ter limites para o que Deus vai fazer da sua vida. E eu quero que você entenda isso. Deus quer que a sua fé se torne inabalável. Deus vai fazer a sua fé inabalável. Deus vai usar você além do que você já imaginou um dia, poderosamente, como só Deus pode fazer através do poder do seu Espírito Santo. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa reconhecer que sem Deus você não pode fazer nada. E você vai viver na dependência desse Espírito a cada novo dia. E você vai testemunhar do poder desse Espírito e da glória desse Deus, desse Rei poderoso que é Jesus Cristo, a todos à sua volta. E não haverá limites para o que Deus vai fazer através de você. Amém? Vamos orar. Senhor, eu oro e te agradeço, porque essa noite o Senhor nos traz a reflexão, Deus, dessa realidade, do crescimento do teu reino, que é um crescimento invisível, é um crescimento, Deus, que não é humano, que não é, Senhor Deus, do modo que as pessoas ou que o homem natural busca. É um crescimento que é invisível, é espiritual, é interior, e que nós estamos sendo transformados, Senhor, nessa fé, né, de glória em glória, de fé em fé, a cada novo dia, nos tornando cada dia mais parecido com Jesus Cristo, e nós sabemos e cremos que um dia nós seremos como o Senhor é. Perfeitos, Senhor, assim como Tu és, seremos, Senhor. Obrigado por esse poder, obrigado por essa obra maravilhosa, obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo, obrigado porque, Deus, a gente olha para trás e entende que tudo começou com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor. Na verdade, nós não tínhamos dimensão do que nós iríamos encontrar nesse novo relacionamento contigo, Senhor. Contudo, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor toma-nos pelas mãos e nos leva, Senhor, a contemplar maravilhas sem fim, Senhor, infindáveis, ó Deus, uma obra gloriosa diária, Senhor, um aprendizado, Senhor, que não tem fim. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por ser o Rei dos nossos corações. Obrigado por estabelecer esse Teu reino em nossas vidas, Senhor, e nos fazer parte do Teu reinado, Senhor, e ter promessas eternas para nós. Senhor, eu oro com tudo, Deus, aqueles, ó Deus, que estão entre nós e que não nasceram de novo, que têm a oportunidade de nascer. Eu oro, Deus, aqueles entre nós que nasceram de novo e estão perdidos, Senhor, que realinhem os corações com o Teu. Eu oro em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, ficar cegos, ó Deus, de modo a
perdemos a nossa coroa, Senhor, perdemos o nosso relacionamento contigo. Eu oro, Deus, Senhor, não permita, Senhor, que ninguém se distraia ao ponto, Senhor, de buscar a grandeza desse mundo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu oro que o Senhor nos ajude, Deus, nos ajuda a ajudar um ao outro, Deus, a manter-nos no foco, olhando para Jesus, Senhor, a estar firmado na Tua santa palavra, na santa doutrina, Senhor, a perseverar na doutrina dos apóstolos, Senhor, não nos deixar ser levados por ventos de doutrina, Senhor. Por favor, meu Deus, há tantas coisas novas, Senhor, sendo apresentadas aí, Deus. Oh, Jesus, nos ajuda a permanecer em Ti, Senhor. Tu és o barco, Senhor, e nós estamos seguros somente em Ti, Senhor. Fora de Ti não há segurança, Senhor, não há salvação, Senhor. Nos guarda no meio das tempestades, Senhor. Nos guarda em meio às oposições, aos ataques, Senhor. Assim como a Tua palavra nos garante, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Guarda o Teu povo, abençoa o Teu povo, Senhor. Fortalece o Teu povo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, Teu é o domínio, Tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencer. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor, Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua
não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei, confio em ti, sempre Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Boa semana.